Bom dia, graça e paz. Deus abençoe a todos nessa manhã, rica e poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Estamos dando início à nossa escola bíblica, amém? Nessa manhã. Ainda não chegou, não entrou nenhum irmão online. Vamos estar dando início, louvor. A palavra devocional para nós darmos início está em Salmos 37, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vamos encerrar no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém, amados? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor e faz o bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Acho que é a minha Norinha que está aí. Norinha, depois me dá um feedback aí, se tá legal o som, se tá legal a luz, se tá achando um pouco escuro. Me ajuda aí os irmãos que estiver já entrando, pra gente tentar melhorar alguma coisa. O som tá bom? Tá dando para me ouvir legal? Me dá um retorno aí, Norinha, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Viane já está online, então já tem dois, né? Tendo dois, a Bíblia diz, né? Já é o bastante. Onde estiverem dois ou mais reunidos no meu nome, eu ali estarei. Amém? Vamos estar. Então, eu vou repetir o texto. Salmos 37, versículo 3 a 5. Diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, queremos consagrar essa escola bíblica ao Senhor. Pedimos que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas sobre nós, Senhor. Não porque nós somos merecedores, porque nós somos falhos. Somos imperfeitos. Somos tão pequenos, Senhor. Estamos, ó Deus, tão distantes, ó Deus, daquilo que o Senhor, ó Deus, quer e deseja para nós. Queremos a cada dia, Senhor, buscar, Senhor, estarmos vivendo no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pedimos que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós que estaremos participando, cada vida que irá assistir esse culto depois, essa escola bíblica. Sejam abençoados. Ó Deus, sejam, ó Deus, renovados, sejam, ó Deus, visitados pelo Teu Espírito Santo, que só venha fazer as Tuas obras para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, mostrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados,
está aqui. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não apenas no ato ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sou sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Para te adorar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós queremos ir à sala do trono, Senhor, para te adorar. Queremos te adorar em espírito e verdade. Porque é assim que o Senhor deseja ser adorado, Senhor. O teu Pai está à procura, Senhor, dos verdadeiros adoradores. Queremos ser encontrados como verdadeiros adoradores. Amém. Vamos cantar um cântico antigo, mas muito abençoado. Rude Cruz. Amém? Rude Cruz se erigiu, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, porque dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
Jesus, a vergonha da cruz. Quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória em que ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa tocar, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque tu enfrentaste a cruz e foi nessa cruz, Senhor, que nós encontramos a graça e a luz para sermos salvos. Obrigado, Senhor, por ter enfrentado, Senhor, a vergonha, a dor, a humilhação e a morte por nós. Porque hoje fomos resgatados, Senhor, por esse grande amor, ó Deus, manifestado por Ti, Senhor, por nós. Ó Deus, fomos alcançados, ó Deus, o Teu grande amor nos alcançou. E por causa desse grande amor, Senhor, nós também, ó Deus, abraçaremos a nossa cruz particular. Ó Deus, a nossa parte que cabe, Senhor, ó Deus, nos Teus sofrimentos. Vamos estar, ó Deus, vivendo, ó Deus, como servos do Senhor, fiéis. Ó Deus, que o Senhor possa estar tratando e trabalhando no coração do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Sejamos achados fiéis. Sejamos achados fiéis para a Tua glória, pelo poder da Tua graça, pelo poder do Teu amor, pelo poder do Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua Santa Palavra, pelo poder das Tuas misericórdias, pelo poder do Teu amor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos acho que ainda estão dormindo, hein? Riane, ajuda aí a dar uma divulgada aí, pessoal, ver se o povo desperta, como diz a palavra, desperta ó tu que dormes. Eu estou sentindo falta aqui da participação dos irmãos. Cadê o irmão Ítalo? Cadê a irmã Joyce? Cadê a irmã Kátia? Cadê o irmão Alex? Cadê os nossos irmãos? Estou sentindo falta dos irmãos aí da nossa congregação aí, de Vera Cruz, né? Cadê os nossos amados irmãos? Só estou vendo Riane, misericórdia. Cadê Carolzinha? Cadê o povo? Amém, queridos? Vamos estar cantando só mais um canto, vamos estar começando o nosso estudo, né, da palavra. Amém? Quantos querem louvar a Deus nessa manhã? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita Teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habitar. É seu prazer cumprir o que nos diz. Amém. Então é só cantar e a Cristo
exaltar, pois sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, ó, vem louvar, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, ó, vem louvar, vem louvar, ó, vem louvar, vem louvar, ó, vem louvar, vem louvar, ó, vem louvar. Glória a Deus, aleluia. Senhor, te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de te louvar, de te glorificar, Senhor, de reconhecer a tua majestade, a tua bondade. Senhor, estamos vivos, estamos de pé, Senhor, porque a misericórdia do Senhor se renovaram mais uma vez sobre nós. Obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que nós consagramos ao Senhor e pedimos que a bênção e a direção do teu Espírito Santo seja sobre nós mais uma vez e que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Ministra a tua palavra, queremos aprender, Senhor. Queremos aprender na escola do Senhor, essa escola abençoada, ó Deus, que estamos podendo, Deus, ter oportunidade de participarmos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe a muitos e, ó Deus, a todos que nos ouvirem. Ó Deus, que o Senhor possa estar assim, visitando o teu povo, ó Deus, e nos abençoando, nos alimentando na tua palavra. É o que nós oramos e agradecemos ao Senhor. E nos comprometemos, ó Deus, diante do Senhor, do teu Espírito Santo, em aplicar a nossa vida, Senhor, tudo aquilo que aprendemos nessa manhã. Que o teu Espírito nos ajude, que a tua graça nos capacite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Só botar o violão. Muito bem, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estou vendo que está chegando mais alguns irmãos. Glória a Deus pela vida dos irmãos que estão podendo participar. A Riane, né, foi a primeira, né, minha norinha. Glória a Deus pela vida dela. E também a irmã Eugênia. Deus abençoe sua vida, irmã Eugênia. Tenho agora um terceiro participante que eu não estou conseguindo ver. Ainda estou ainda apanhando para mexer, né? Não sou muito expert nisso, não. Mas Deus tem dado graça, amém, irmãos? Deus tem dado graça e temos, sim, conseguido fazer o básico, né? Amém? O básico. Glória a Deus. Amados, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, né? Proposta de estudo da nossa igreja, que é estudar o livro. E a Sara para entrar, minha filha, vem para entrar no Face também, participar. Amém? Então, amados, nós estamos estudando esse livro aqui, ó. Eu indico para os irmãos que quiserem Comunidade Verdadeira. Amém? Comunidade Verdadeira, Jerry Bridges, tá? É um livro muito abençoado, nós temos compartilhado com os irmãos e tem sido bênção na minha vida. Eu creio que tem sido bênção também na vida dos irmãos. Deus abençoe o nosso diácono, irmão José Ricardo, glória a Deus pela sua vida. É bênção estarmos juntos nessa manhã. E o título do livro é Comunidade Verdadeira, a prática bíblica da coinonia. Eu achei interessante, porque a nossa igreja, né, tem esse nome, né? E é importante que a gente faça jus ao nome, né, que Deus nos deu.
É um nome muito bonito, um nome muito importante, muito relevante. Então, viver a koinonia é a coisa mais linda que nós poderíamos ser. Ser verdadeira koinonia deve ser o nosso propósito de vida, né? Eu creio que essa é a vontade de Deus para toda a igreja. Então, Jerry Bridges é o autor, Comunidade Verdadeira, a Prática Bíblica da Koinonia. Esse livro é da Vida Nova, né? Editora Vida Nova. E o tema de hoje, amados, nós na semana passada nós compartilhamos sobre um tema. Vamos ver aqui. Compartilhando os seus bens, né? Nós já estamos já no capítulo 9, quase terminando, já andamos bastante. Nós, no primeiro capítulo, falamos sobre compartilhar a vida, compartilhando a vida. Depois nós estudamos sobre união com Deus. Depois nós estudamos sobre a comunhão com Deus. Nós estudamos depois sobre comunhão e comunidade. No capítulo 5 nós estudamos a comunhão espiritual. No capítulo 6 nós estudamos cooperação no Evangelho. No capítulo 7 nós estudamos dons espirituais dentro da comunidade. No capítulo 8, semana passada, nós estudamos compartilhando seus bens. E neste domingo, nessa escola de hoje, estaremos estudando sobre a comunhão no sofrimento. Compartilhando seus bens, nós estudamos semana retrasada e sustentando seu ministério local na semana passada, melhor dizendo, né? Foi o capítulo 9, semana passada. Essa semana, nós estaremos estudando sobre o capítulo 10, a comunhão do sofrimento. Comunhão do sofrimento. Não é? É um título, né, que assusta, parece, né? Um pouco. Pastor, o que é isso? Comunhão do sofrimento? O que seria isso? Amados, nós vamos estar aprendendo a palavra de Deus. Que comunhão, que koinonia é muito mais do que aquilo que a gente pensa inicialmente. Nós vamos estar vendo isso aqui, né, ao longo do estudo. Vamos então à palavra. A palavra vai falar por si mesma. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Convido os irmãos que estão participando que abram aí, né, sua Bíblia, né, suas Bíblias. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Amém? Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Esse é o texto básico da nossa lição de hoje. Amém? Nós entendemos e nós chegamos à conclusão, deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui a câmera, ficar melhor, para a gente poder, agora sim, glória a Deus. Nós chegamos nesse momento a um aspecto da comunhão que a maioria de nós preferiria ignorar. Por quê? Porque nós estamos falando sobre algo que não é muito... parece que não chama muita atenção, né? Quando nós falamos de sofrimentos, falamos de participação no sofrimento, né? É algo que a priori realmente espanta um pouco, mas à medida que nós vamos entendendo e vamos crescendo no conhecimento, nós vamos entendendo da maneira correta o que Deus está querendo falar ao nosso coração. O nosso desejo ativo de conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos deve ser a nossa posição. Essa era a posição de Paulo, o apóstolo de Cristo. Essa era a posição de Paulo, o apóstolo de Cristo. Não é? Existia um anseio no coração dele de conhecer Cristo de maneira mais íntima. E com certeza nós precisamos sim nos identificar com esse desejo de experimentar o Cristo ressurreto. Não é? Mas a questão nesse nosso, vamos dizer assim, nessa nossa empreitada de fé,
nós de repente emperramos, não é? Quando nós falamos compartilhamento da comunhão de Cristo, no amor, na comunhão dos bens, na comunhão, quando cantamos louvores, quando nós nos reunimos, quando nós oramos, quando nós choramos, isso é maravilhoso e requer de nós um certo preço. Mas quando nós falamos na comunhão do sofrimento, é algo que meio que dá uma freada, né? E nós emperramos quando nós chegamos ao desejo de compartilhar os seus sofrimentos. Nenhum de nós, por quê? Porque nenhum de nós gosta de sofrer. Ou seja, nós não buscamos o sofrimento, pelo contrário, nós buscamos fugir do sofrimento. Né? Nós buscamos sempre evitar, né? Evitar o sofrimento. É até natural, mas e é um instinto humano legítimo, né? Por isso digo que é natural. Mas há dois fatores agindo em Paulo para levá-lo à comunhão da participação do sofrimento de Cristo. Existiam duas coisas, dois fatores que preponderaram ou que foram relevantes, foram importantíssimos para que Paulo desejasse então participar do sofrimento de Cristo. E o primeiro consistia no privilégio de compartilhar o sofrimento de Cristo. Olha só que coisa linda, olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa preciosa, meus irmãos. Participar. Já pensou, eu e você, nós como igreja, e Paulo vislumbrou isso, termos o privilégio de participarmos dos sofrimentos de Cristo. Cristo já sofreu por mim e por você. Mas os sofrimentos de Cristo, eles permanecem sendo, vamos dizer assim, de certa forma, celebrados quando qualquer cristão, em qualquer lugar do mundo, ele passa por sofrimentos, ele passa por situações em nome de Cristo. Bom, o primeiro fator que, vamos assim dizer, preponderante, que fez com que Paulo ele desejasse a comunhão e a participação na comunhão do sofrimento de Cristo, a comunhão da participação no sofrimento de Cristo, significa o privilégio de compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, você pensar que você está juntamente com Cristo, é como se você estivesse vivendo naquele momento que Cristo estava sofrendo por nós, né, e você estivesse ali participando. Eu gosto muito daquela passagem quando a Bíblia diz que um homem, né, provavelmente negro, porque ele era de Cirene, um sirineu, ele ajudou a Cristo a levar a cruz. E, de certa forma, aquele homem ele participou, foi obrigado, é claro, os soldados obrigaram a fazer isso, porque Cristo caiu, né, com o peso da cruz. Me faz pensar, para nós ilustrarmos e pensarmos em participar do sofrimento de Cristo. Né? Pense que você, toda vez que você sofre qualquer tipo de situação por Cristo, você está participando. Não é como se você fosse ali, como aquele homem de Cirene que ajudou a Cristo a levar a sua cruz. E isso é para nós um privilégio, podermos participar do sofrimento de Cristo. Paulo desejava compartilhar com Cristo em seus sofrimentos. Lembre que a palavra compartilhar fala trocar, troca. Né? Pense em compartilhar, irmãos, quando nós estamos fazendo uma refeição e nós compartilhamos. Né? E nós, daquele mesmo alimento que estamos ali comendo, nós compartilhamos, não é, com outras pessoas. Então, como nós falamos do compartilhar, a koinonia traz muito essa palavra, o termo original do grego, essa palavra compartilhar está extremamente ligada. Então, compartilhar dos sofrimentos de Cristo, nos fala de uma grande bênção, de um grande privilégio. Não é? E nós vamos estar estudando isso com muito mais profundidade adiante. Muito bem. Então, a primeira coisa é porque Paulo se identificava, porque Paulo desejava, porque Paulo queria compartilhar do sofrimento de Cristo, porque ele via como um privilégio participar do sofrimento de Cristo. Não é? E levar adiante, né, a causa de Cristo,
que também edificarei a sua igreja. Escrevendo a um corpo de crentes, Paulo diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Está escrito em Colossenses capítulo 1, 24. Paulo sabia que, ao menos na época em que vivia, a identificação em Cristo, e em particular o trabalho em nome de Cristo, resultava em sofrimento. Porque ser um cristão no tempo de Paulo, no tempo dos apóstolos, era sinônimo de sofrimento, porque havia uma perseguição desencadeada, e Paulo ele vislumbrava esses sofrimentos com alegria, porque ele entendia que era de fato um grande privilégio participar e se identificar, porque quando nós sofremos com Cristo, quando nós somos perseguidos por causa de Cristo, quando nós sofremos qualquer tipo de represália do mundo por causa de Cristo, nós estamos tendo um grande privilégio. Não é? Nós vamos estudar com mais profundidade, mas Paulo já dá logo uma fala assim que, né, já engloba todo o pensamento que nós estamos falando, quando ele diz: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós. Ele está falando para a igreja de Colossos, né, do meu sofrimento por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Amém, irmãos? Colossenses 1, 24. Muito bem. E o propósito era expandir o reino de Deus e edificar a igreja. Né? Quando nós sofremos por Cristo, com certeza portas se abrem. Nós muitas vezes, irmãos, queremos ganhar almas para Cristo, queremos fazer progressos, né? Ser relevantes como cristãos, e nós pensamos que ser relevantes como cristãos não significaria para nós sofrimento. Mas, com certeza, sim, há sofrimento naqueles que são fiéis a Deus. Nós vamos estar estudando e vamos ver palavras do próprio Cristo falando sobre isso. Bom, como a atitude, vamos agora fazer um contraponto, pensarmos como que a atitude de Paulo era diferente da atitude do cristão moderno da classe média, hoje do século XXI. Né? Hoje que nós vivemos um tempo em que o hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, se torna, vamos dizer assim, o carro-chefe, né, da motivação dos evangélicos hoje, a igreja do século XXI. Não é? Totalmente ao contrário daquilo que nós vimos no tempo de Paulo, onde a expressão de fé era naturalmente a aceitação de se identificar com Cristo e compartilhar os seus sofrimentos. Bom, então, pensemos que João 10,10 Jesus fala sobre: eu vim trazer a vida e vida com abundância. Né? A gente pensa que a vida abundante de Cristo, que Cristo veio trazer, se reflete apenas em questões favoráveis para nós, como restauração de família, restauração de vida financeira, coisas que Deus faz na nossa vida, né? Como consequência, Deus faz. Né? E a gente vê que as pessoas se apegam muito a essa questão. De querer apenas os benefícios de Jesus, mas fogem quando se trata de sofrer por Jesus, ou de estar com Jesus no sofrimento. Vocês lembram aquela passagem onde Cristo ele fala para as multidões que o cercavam, estavam atrás dele, atrás dos pães e peixes e milagres, e Jesus começa a dizer: o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça, o Filho do Homem não tem onde as raposas têm suas covis, os passarinhos têm os seus ninhos, né? Então Jesus começa a falar sobre abnegação, sobre santificação, sobre sacrifício, sobre cruz. Então aquelas pessoas ouvem aquele discurso e dizem: duro é esse discurso, quem poderá suportá-lo? E eles vão saindo aos poucos, né? E ficam apenas os apóstolos, ficam apenas os 12 discípulos. Né? E Jesus perguntou para eles: vocês também querem ir? Vocês também querem ir? Vocês também estão dispostos a ir? E a palavra que Pedro traz deve ser a minha palavra e a sua palavra em resposta a Cristo. Em resposta ao chamado à participação do sofrimento de Cristo. Senhor, para onde iremos nós? Pois só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então, meus amados, há muitos seguidores, há muitas pessoas hoje, no século XXI, né, fazem parte do rol de membros de igrejas, mas que, na verdade, quando se fala em cruz, quando se fala numa mensagem em que se é levada a ideia de participação do sofrimento de Cristo,
essas pessoas se escandalizam, essas pessoas não suportam, né? Não aceitam, muito menos aceitam abrir mão de qualquer coisa, né? Que seja por amor a Cristo, né? Isso vai totalmente de encontro ao ensinamento bíblico, né? Deus não nos chamou para sermos seguidores, como aquela multidão, mas Deus nos chamou para sermos discípulos. Amém? Quantos querem ser discípulos do Senhor nessa manhã? Querem assumir a sua parte nos sofrimentos de Cristo? Diga amém. Bota um amém aí na sua uma mensagem, comentários aí. Glória a Deus. Então, amados, nós vemos isso, né? Que repetidamente no Novo Testamento, o caminho para a glória com Cristo é indicado como um caminho de sofrimento com Ele e por Ele. Será que nós estamos preparados, irmãos, para sofrer por Cristo? Paulo declarou: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se, olha a condicionante, se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Olha só. Está vendo, irmãos? As pessoas citam apenas a primeira parte desse versículo. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Aí ele omite a segunda parte do versículo. Se, aí vem um condicionante. Se, de fato, participamos dos seus sofrimentos, para que participemos da sua glória. Se você não está disposto a participar dos sofrimentos, sabe, irmãos, você não está apto para participar da glória do Senhor. E muitos de nós temos perdido a oportunidade de participar da glória, porque temos fugido na hora de sofrermos por Cristo. Temos fugido da cruz. Pedro disse, alegre-se, Pedro disse, mas alegre-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Eu vou repetir, tremendo esse versículo. Mas alegrem-se na medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Aleluia, glória a Deus. Bom, se nós desejamos experimentar a totalidade da comunhão com Deus ou com Cristo, através de Cristo, é claro, devemos experimentar a comunhão dos seus sofrimentos. Amém? Glória a Deus. Então vamos pensar agora sobre comunhão no sofrimento. Nós vamos falar sobre alguns tópicos. O primeiro foi sofrendo por Cristo, nós acabamos de falar. O segundo é comunhão no sofrimento. O terceiro, vamos estar falando sobre sofrendo com outros crentes. E o último, são 4 tópicos. O último é sofrendo pelo pecado. Então, vamos estar... É um capítulo que ele é bem denso, né? Mas eu creio que vai ser bênção na nossa vida. Amém? Bom, comunhão no sofrimento. Comunhão no sofrimento. Nós podemos pensar... Agora, esse é o segundo fator que operava em Paulo. Agora vamos falar sobre o segundo fator que operava em Paulo, para fazê-lo desejar compartilhar do sofrimento de Cristo. A perspectiva de comunhão ou coparticipação com Cristo em seus sofrimentos. Ou seja, a perspectiva de comunhão ou coparticipação com Cristo em seus sofrimentos. O Senhor Jesus Cristo não deixa seu povo sofrendo sozinho. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. O Senhor Jesus Cristo não deixa seu povo sofrendo sozinho. O testemunho universal daqueles que têm sofrido por causa de Cristo e de sua igreja é que eles experimentam uma comunhão profunda, uma comunhão íntima com Cristo em meio aos sofrimentos que lhes sobrevêm. O que isso quer dizer para nós? Que todos nós, enquanto estamos sofrendo por Cristo, seja lá o que for, irmãos, eu creio que todos nós temos algum testemunho para contar. Devemos ter. De qualquer coisa que tenhamos sofrido por Cristo, né? Isso nos mostra que nós realmente estamos ligados com Deus.
Quantas vezes alguém já me chegou para mim, já me contou assim, pastor, depois que eu me converti, em vez das coisas melhorarem, as coisas pioraram. As pessoas começam a me perseguir. As pessoas começam a implicar comigo do nada. As pessoas começam a querer arrumar problema comigo do nada. Irmãos, isso é um sinal evidente de que nós estamos em Cristo. Porque a própria palavra de Deus vai dizer, eu estou adiantando um pouco, mas a própria palavra de Deus vai dizer, o estudo aqui vai nos mostrar que a palavra de Deus nos fala sobre isso. Jesus disse que se nós fôssemos do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como nós não somos mais do mundo, mas do mundo nós fomos comprados, o mundo nos odeia. Então, o que nós estamos pensando agora, nesse segundo momento, é que o fato de nós estarmos participando do sofrimento de Cristo também nos faz pensar que nós estamos compartilhando da sua comunhão. Existe uma comunhão especial para aqueles que sofrem por amor a Cristo. Eu vou repetir. Existe uma comunhão especial que talvez eu e você desejamos sentir no momento que estamos no culto, celebrando, adorando, levantando nossas mãos, e sentimos sim a adoração, a presença do Senhor na adoração, mas a adoração ela é muito mais profunda quando nós estamos na prática, no campo missionário, sendo perseguidos ou injustiçados de alguma maneira, de alguma forma, por amor a Cristo, por testemunharmos de Cristo, por sermos de Jesus. Então existe nesse momento uma comunhão profundíssima com Deus, de uma maneira que talvez nós nunca experimentamos. E essa é a fala de todos aqueles que testemunham de experiências em que sofreram por Cristo, que foram perseguidos e que naquele mesmo momento sentiram uma profunda comunhão, uma profunda e uma intensa intimidade com Deus, um amor profundo da parte do Senhor. Não é? É tremendo quando nós pensamos isso. E Paulo, ele almejando isso, ele fala, né, que ele desejava sim completar o sofrimento de Cristo. Amém? Glória a Deus. É difícil para nós, do mundo ocidental, pensarmos ou entendermos ou apreciarmos a comunhão com Cristo advinda do sofrimento por sua causa. Né? É realmente muito difícil para nós entendermos isso. Glória a Deus aí pela vida do Max, né? Max, mais conhecido como Max. Deus abençoe, Max. É muito interessante, irmãos, estarmos pensando dessa forma. Que quando nós estamos verdadeiramente... É como se você pensasse assim, vamos pensar assim, irmãos. Daniel, vamos usar como exemplo para ilustrar, vocês irmãos vão entender melhor. Daniel estava lá na Babilônia, mas o tempo todo Daniel estava assim, vamos dizer assim, se abstendo do pecado, se abstendo da idolatria. Então Daniel e seus amigos eram fiéis a Deus. Estavam no local da idolatria, mas estavam ali com um propósito firme no coração de serem fiéis e se manterem fiéis a Deus. Amém? Então, é claro que eles tinham uma comunhão com Deus durante todo o tempo. Mas pense, tanto Daniel quanto os seus amigos fiéis, que eram Mesaque, Sadraque e Abednego, puderam ter uma comunhão muito mais intensa, muito mais avultosa, no momento em que eles estiveram nas suas maiores provações. Quando Daniel estava na cova dos leões, ele viu o anjo do Senhor, o Senhor enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. E quando Mesaque, Sadraque e Abednego entraram na fornalha, não é? Por sua fé, por não negarem a sua fé, eles puderam ver o quê? O quarto homem da fornalha, que é o próprio Senhor. Os seus, vamos dizer assim, os seus hostilizadores puderam visualizar, né? Puderam visualizar aquele que estava ali. Deus fez questão de marcar presença, de dizer, eu estou com ele. Ele é meu servo, você está perseguindo o meu servo. Nós vamos ver aqui, mais na frente, como que isso é interessante. Porque nós queremos desfrutar de uma comunhão mais intensa com Deus, mas nós queremos fazer isso da nossa forma, sem sofrimento. Mas é justamente quando nós estamos sofrendo por Jesus, qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo de injustiça, que é justamente nesse momento que nós vamos estar desfrutando de uma comunhão mais profunda. Quantos querem desfrutar de uma comunhão mais profunda com o Senhor? Mesmo que você tenha que participar do sofrimento de Cristo. E que nós devemos desejar, sim, participar. Se nós estamos participando, irmãos, é porque nós não estamos nos coadunando com o mundo. Não estamos nos coadunando. Não estamos nos amoldando. Nós estamos na contramão do mundo. Sempre foi e sempre será dessa forma.
Aqueles que são de Cristo estão na contramão do mundo. O mundo está caminhando para a perdição. E aqueles que são de Cristo estão caminhando para a glória. Estão caminhando no caminho do Senhor. Tem falhas? Tem. Tem pecados? Tem. Mas ali no caminho nós somos tratados. No caminho nós somos perdoados. No caminho nós somos purificados. Amém? No caminho nós renovamos nossos votos de fidelidade a Deus. Amém? Então nós temos que permanecer no caminho. O segredo é permanecer. E apreciar e identificar que a presença do amor de Cristo de um modo único será demonstrado para nós na medida que nós liberamos o nosso coração para sermos, sim, participantes dos sofrimentos de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que eu citei, né? Vamos aqui pensar. Quantas pessoas, irmãos, vamos pensar agora nessa questão, em outros termos práticos, quantas pessoas são perseguidas no seu local de emprego? Quantos de nós, alguém poderia contar até um testemunho aí e falar, pastor, eu já passei por isso. No seu local de emprego, ou na sua casa, na sua família, pastor, eu me converti. Eu já ouvi testemunho de pessoas que se converteram e foram colocadas para fora de casa. Nós ouvimos uma vez um testemunho de um muçulmano, né, que se converteu, ele foi expulso de casa. Não é? Isso já aconteceu. Eu já passei por muitas situações como essa. Pessoas que antes eram meus amigos simplesmente preferiram ficar distantes. Mas eu oro por elas. Nós devemos orar por todas essas pessoas. Nós desejamos o mal para elas. Mas nós entendemos que essa é a realidade. Porque nós estamos em Cristo, isso deve nos fazer ficar alegres. Amém, amados? Isso deve nos fazer ficar alegres. Muitas vezes uma rejeição social nós passamos, é uma forma de sermos perseguidos. Uma perda de oportunidade, de uma promoção no emprego, não é? Em alguns casos, a perca até mesmo do emprego. Ou a incompreensão da família ou de amigos. Tudo isso são formas mais brandas, vamos assim dizer, de perseguições. Mas nós podemos pensar em perseguições em países onde se há realmente a proibição total de qualquer manifestação de uma fé cristã. São países que não permitem. Então, nesses lugares, nossos irmãos estão sim sofrendo e experimentando um nível de comunhão com Cristo muito mais profundo do que qualquer um de nós. Eu tive uma experiência, eu posso contar um testemunho, quando eu fui no último ano do meu seminário, nós fomos na cumprimento de uma disciplina chamada Missiologia, nós fomos em São Paulo conhecer o projeto Cristolândia. Eu já contei esse testemunho na igreja algumas vezes, mas esse detalhe que eu quero apenas ilustrar aqui na palavra, no estudo, que nós nos vimos numa situação complicada, porque tinha sido falado para não usarmos câmeras lá dentro, porque alguns irmãos levaram câmeras para guardar aquilo como recordação, tirar fotos e tal. Mas foi dito que lá, no ambiente da Cracolândia, não poderia usar câmeras, porque eles poderiam ficar agressivos, eles poderiam fazer qualquer coisa conosco ali. E só que um irmão, por uma displicência, colocou a câmera na mão e eles pensaram que ele ia tirar foto, alguma coisa assim, e nos cercaram. E nós passamos alguns minutos tensos ali, em que eles ficaram muito nervosos e a gente pensou que realmente a nossa vida estava realmente em risco. Com certeza, estava em risco. Então, irmãos, quando aquilo tudo passou e tudo foi resolvido, né, porque não passou de um mal entendido e tal, toda aquela situação, quando aquilo tudo passou, nós sentimos uma alegria muito grande. Porque ao mesmo tempo que nós entramos num lugar muito perigoso, de muito risco, onde a polícia não entrava, né, só entrava quando havia realmente embates e com muito volume de policiais, nós entramos ali cerca de 20 missionários, né, 20 seminaristas, mais ou menos, né, com as pessoas responsáveis do projeto que já conheciam o local. Nós tivemos uma experiência muito, muito singular, muito particular para mim, pelo menos eu posso dizer, eu acredito que por todos, né, foi realmente uma sensação muito maravilhosa, uma experiência muito maravilhosa, né? Então, essas e outras situações e outras experiências que eu já vivi, né, claro que não chega nem aos pés daqueles que irmãos estão passando por prisões, por situações mais graves, né? Como o próprio apóstolo Paulo, né, ficou preso, ele era o prisioneiro no Senhor, né? E nós louvamos a Deus pela vida do apóstolo Paulo, né? Porque realmente o nosso irmão
ele foi um instrumento de Deus, né, usado, inspirado pelo Espírito Santo, que tanto nos abençoa. E nós devemos sim nos inspirar nos heróis da fé, devemos nos inspirar naqueles que realmente foram bem-sucedidos na missão. Amém, amados? Então, nós vemos isso, né? Formas de sermos perseguidos, né? Por amor a Cristo, né? Por amor à palavra. Por que que muitas vezes, irmãos? Por que que muitas vezes nós perdemos essa alegria? É interessante. Por que que nós muitas vezes perdemos essa alegria quando nós estamos passando por essas situações difíceis? Porque muitas vezes nós reagimos mal diante das situações. Eu posso falar isso por mim mesmo. Muitas vezes eu reajo mal porque estou passando por uma situação e naquele momento me falta sabedoria, me falta discernimento. Eu acredito que isso talvez se aplique a muitos de nós. Não é? É interessante a gente passar, não é, pastor, o senhor é perfeito. Não sou não, amado, sou falho igual a você. Talvez seja algumas áreas mais falhas do que você. Então, o que eu quero dizer é que nós perdemos, que nós precisamos aprender com a palavra para entendermos o que Deus tem para nós. Nós temos sim que glorificar a Deus quando nós passarmos por essas situações. Tiago vai dizer, tem por motivo de muita alegria passar por várias provações. Não é? Se nós reagirmos na raiva, no ressentimento ou coisas desse tipo, nós com certeza iremos ser privados de desfrutar dessa alegria. Amém, irmãos? Nós só desfrutaremos dessa alegria se nós verdadeiramente nos regozijarmos, aprendemos a regozijarmos. Muito bem. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 3,15 que nós devemos sempre estar preparados para responder com mansidão a todos que pedirem a razão da esperança que há em nós. Devemos fazer isso com mansidão e temor. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra coisa que nós devemos pensar é que essa perseguição ou rejeição, ela deve ser tão somente fruto do nosso testemunhar de Cristo e não da forma que nós testemunhamos. Porque se nós também não formos amáveis com as pessoas, mesmo aqueles que vêm para nos experimentar, se nós não formos amáveis e não responder com mansidão, claro, nós seremos rejeitados e perseguidos, não por causa do testemunho de Cristo em si, mas por causa da maneira que nós abordamos ou pela maneira que nós, vamos assim dizer, vivenciamos aquela situação. Então, é necessário a gente pensar, irmãos, que nós estamos sofrendo sim, por causa do bom testemunho de Cristo, por causa da palavra, e não porque estamos sendo rudes com as pessoas, não porque estamos sendo ignorantes ou agindo de uma forma truculenta, né? Então, que esse seja também o nosso cuidado. Agora vamos lá, sofrendo com outros crentes. Faltam apenas 2 tópicos, vamos tentar adiantar um pouco e vamos acelerar para a gente terminarmos esse estudo que é muito importante para nós. Bom, sofrendo com outros crentes. Quando Saulo, lembre-se que Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, ele era perseguidor da igreja. Ele era perseguidor da igreja e quando ele estava a caminho de Damasco, né, ele estava indo com o propósito de prender mais cristãos, ele estava indo com o propósito de prender os cristãos, porque ele não entendia, né, na sua ignorância, ele não entendia, ele não compreendia que aqueles que estavam seguindo a Cristo, né, os pregadores do caminho, né, que era o que chamavam os cristãos, né, alguns interpretavam como uma seita, né, a seita do caminho, mas na verdade era os pregadores do evangelho, porque até então o que imperava era o judaísmo. Então eles foram muito perseguidos e Saulo era um judaizante, né, foi criado e instruído aos pés de Gamaliel, e ele na sua ignorância, né, na sua incredulidade, ele perseguia os cristãos. E quando ele estava indo para prender mais cristãos a caminho de Damasco, ele viu uma luz, né? Jesus apareceu para ele no deserto, né? E Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. Né? Então, a gente pode pensar que Jesus ele se identificava tão intimamente com o seu povo que a perseguição a eles era a perseguição ao próprio Jesus. Pense, irmãos, que a nossa identificação com Cristo ela tem a via de mão dupla. Nós nos identificamos com Cristo, mas também Cristo se identifica conosco. Quando nós estamos sofrendo, o Senhor está sofrendo. Né? Ele está sendo perseguido quando nós estamos sendo perseguidos. Ele disse para Saulo: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então, ser de Jesus e sofrer por Jesus
né, com outros crentes, né, é um privilégio para nós. E a nossa intimidade, a nossa união com Cristo, ela deve ser algo que nos afeta quando nós vemos um irmão sofrendo. Assim como o Senhor, ele foi afetado quando viu que Saulo estava sendo um instrumento para perseguir a sua igreja e ele manifesta-se a favor da igreja, nós também devemos ser afetados, devemos nos sentir, ficar, vamos dizer assim, sentidos no nosso coração, ter sentimento, não é? Quando nós vemos um irmão ser perseguido ou preso ou alguma coisa desse tipo. Nós devemos orar por eles, amém, irmãos? A igreja é perseguida, devemos orar. Nós somos essa igreja perseguida, claro que num nível infinitamente menor, mas não deixamos de ser. Não deixamos de ser. Se mantemos o testemunho de Cristo, não deixamos de ser perseguidos. Numa medida menor, mas somos. Isso nos traz, deve trazer para nós uma certa alegria ao nosso coração. É isso que nós devemos aprender nessa manhã. Né? Paulo diz assim: se algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Acredito que foi Paulo, porque alguns dizem que acredito que não foi Paulo, o autor de Hebreus, mas uma boa parte dos estudiosos acredita que sim. Eu sou um dos que acreditam, né? Mas seja quem for, ele fala sobre isso, né? Fala sobre algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associastes aos que assim foram tratados. Né? Associastes, pensa nesse termo, irmãos, associastes. E vem do termo grego koinonoi, cujo sentido literal é ser companheiros ou parceiros. Amém? Nós devemos sim ser companheiros e parceiros, nos identificando intimamente com o sofrimento dos outros crentes. Sermos parceiros deles nos seus sofrimentos. Amém? Essa é também algo que nós devemos aprender. Alguns pensam que comunhão com Deus, koinonia, é apenas uma prática social, é apenas um momento que nós nos confraternizamos no almoço, ou num churrasco, ou alguma coisa, um jantar, que seja. Mas quando na verdade, irmãos, a comunhão ela é algo muito mais do que comida e diversão. Amém? Vai muito mais além. É algo que envolve muitas vezes sangue, suor e lágrimas. Pense nessa frase muito forte. A comunhão muitas vezes é algo que envolve sangue, suor e lágrimas. Quantos têm suado? Quantos suaram? Pense comigo. Quantos suaram? Quantos choraram? Né? Derramaram lágrimas? E quantos sangraram? Né? Foi derramado o seu sangue para que nós recebêssemos a palavra, tivéssemos acesso à palavra de Deus hoje. Pudéssemos ser cristãos hoje. Quantos sofreram, irmãos? Nós devemos pensar nisso. Foi pago um preço, primeiro por Cristo, depois pelos apóstolos, depois pelos cristãos que sucederam ao longo dos séculos, até hoje. Há quem diga que o século XX foi um dos séculos que mais se morreram cristãos, que foram perseguidos, que foram torturados por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A nossa preocupação com outros membros do corpo de Cristo que estão sofrendo deveria ocorrer da motivação do amor. Nós devemos fazer isso por amor. Se nós estamos ligados, nós somos um corpo. Se um filho nosso está sofrendo, um filho de sangue, nós não sofremos? Muito mais deveria ser a nossa relação como cristãos, como alguém que está ligado ao mesmo corpo, o corpo de Cristo, quando nós temos notícias de que alguns irmãos estão sofrendo privações, sofrendo por fome, ou por maus tratos, ou por perseguição, ou por prisão, ou etc. Deveria ser muito mais, irmãos, a nossa expressão de comoção, de envolvimento, de intercessão, né, por fazermos parte da família de Deus, que é a família espiritual e eterna. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus pela vida de todos que estão participando. Deus abençoe a Jussânia Xavier, Deus abençoe. Então, continuando, irmãos. No final nós vamos estar orando, irmãos. Vamos estar já terminando, porque nosso tempo já está bem adiantado. Bom, que nós devemos orar então para que Deus e Cristo, o Espírito Santo, nos habilite, nos capacite para amar
Que Ele nos dê essa capacidade de amar os outros membros do corpo de Cristo, mesmo aquele que nós nunca vimos com os nossos olhos. Amém? Glória a Deus. Vamos então, amados, ir adiante, pensando agora sofrendo pelo pecado. É o último tópico. Vamos estar agora encerrando. Bom, a terceira maneira pela qual podemos entrar na comunhão de Cristo é por meio da nossa resposta decidida ao pecado, sempre que o encontramos. Ou seja, toda vez que nós negamos o pecado por amor a Deus, como testemunho da nossa fé, é uma forma de nós também estarmos participando dos sofrimentos de Cristo. Eu vou repetir. Toda vez que nós nos posicionamos contra o pecado, toda vez que o pecado vem até nós e nós nos posicionamos contra o pecado, é uma forma de nós também estarmos nos posicionando contra, de nós estarmos participando dos sofrimentos de Cristo. Pense que foi por causa dos nossos pecados que Cristo teve que sofrer. Então há uma relação muito íntima e próxima do nosso, vamos dizer assim, da nossa posição de rejeição ao pecado, porque ao rejeitarmos o pecado, irmão, nós estamos valorizando os sofrimentos de Cristo por nós. Nós estamos valorizando o sofrimento dos apóstolos e de todos os discípulos de Cristo ao longo dos séculos, por nós. E da mesma forma devemos fazer a nossa parte, valorizando o sacrifício de Cristo, valorizando cada gota de lágrima, cada gota de suor, cada tempo, cada hora dedicada em oração, por missionários, por pessoas que oraram por essa terra chamada Brasil. Nós precisamos agradecer a Deus, glorificar a Deus por eles. E nós devemos também fazer a nossa parte, porque há tantos ainda que precisam conhecer o amor de Deus. E eu e você temos essa dívida de amor com todas essas pessoas, com o nosso país. Amém? Então, Gênesis 6,6 fala sobre a posição de Deus em relação ao pecado, porque Deus se indignou, né, com relação ao pecado e se arrependeu de ter criado o homem. Né? Então, nós temos que pensar que o pecado ele deve ser rejeitado por nós, uma vez que nós já fomos libertos do pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado, porque ainda somos pecadores. Mas nós não devemos nos submeter novamente ao jugo do pecado, ou seja, à escravidão do pecado. O pecado, diz a palavra, não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. O pecado, ele entristece o Senhor. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito de Deus. Então, nós devemos pensar que o pecado, ele traz os seus efeitos também sobre Deus, porque Deus ele se indignou por causa do pecado da humanidade. Em Gênesis 6,6 vai estar lá claramente, nitidamente, para você ler. Nós vemos também a questão do aborto, por exemplo, no nosso século, que se há algumas permissões. Então, nós devemos sim ficar tristes, devemos sim pensar naqueles que perderão suas vidas, não é? Mesmo sem terem ainda nascidas, mas estavam ali presentes, né? Sem informação. Nós devemos pensar nesse assassinato legalizado de milhões de crianças não nascidas. Devemos orar, devemos pensar que isso fere o coração de Deus. É interessante a gente pensar isso. Não é? O meu pecado, o seu pecado, fere o coração de Deus. Nós devemos pensar também nos países devastados pela guerra, pela fome. Não é? Um homem, um missionário, líder, respeitado, chamado Bob Pierce, ele orou assim, Deus, parta o meu coração com as coisas que partem o seu. Eu vou repetir. Um missionário respeitado chamado Bob Pierce, ele orou da seguinte forma, Deus, parta o meu coração com as coisas que partem o seu. Nós queremos fazer essa oração, irmãos? Nós queremos orar dizendo, Senhor, me faça enxergar o mundo como o Senhor enxerga o mundo. Senhor, me faça ficar triste por aquilo que o Senhor fica triste. Será que nós teremos a ousadia e a intrepidez de orar esta oração, de pedir a Deus, Senhor, eu quero olhar o mundo como o Senhor olha o mundo, eu quero pensar como o Senhor pensa, eu quero encarar o pecado como o Senhor encara, eu quero encarar os sofrimentos e as injustiças que acontecem no mundo como o Senhor encara.
Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós precisamos, sim, irmãos, precisamos enxergar o nosso pecado, precisamos, sim, ver com base nos seus efeitos sobre nós. Né? Não devemos estar vivenciando o pecado persistente, aquele pecado continuado, devemos vencer o pecado, pedir a Deus a graça e a força para vencermos. Todos nós, diz Tiago, todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Nós precisamos pedir a Deus, cada um tem as suas limitações, cada um tem os seus defeitos. Devemos orar, devemos sim desejar ser participantes do sofrimento de Cristo. Paulo diz, para encerrar, todos aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Por que nós não somos perseguidos em maior medida? Porque nós, de certa forma, nós nos encaixamos com o mundo, nós nos tornamos, de certa forma, parecidos com o mundo, e se não incomodamos o mundo, o sistema dominado por Satanás, nós não seremos perseguidos. A igreja do primeiro século, ela era 100% perseguida, porque ela era a igreja, ela era o retrato da igreja que o Senhor deseja que sejamos. Então, que nós venhamos não temer, não desejar vivermos de uma forma que não sejamos perseguidos por causa da cruz. Pelo contrário, que nós venhamos abraçar a cruz e venhamos sim querer desejar sermos parecidos com Jesus. E custe o que custar, que nós venhamos permanecer firmes e fiéis. Porque é assim que aconteceu com os profetas e com os nossos irmãos no passado. Foram perseguidos. Mas, por certo, eles já estão na presença do Pai. Eles já estão na presença do Senhor Jesus. Eles já estão desfrutando de uma alegria imensurável. Amém? Eu desejo isso para a minha vida, desejo isso para a sua vida. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja na plenitude. Amém? Isso é ser igreja de uma forma mais profunda, não superficial. Isso é viver a comunhão, não apenas nos momentos sociais. Que é bom quando vivemos. Não é? Quando nós temos um passeio, quando nós temos um churrasco, quando nós temos um almoço, um jantar, um momento social, é muito bom. Mas nós não devemos nos limitar apenas a isso. Amém? Devemos sim compartilhar os sofrimentos dos que sofrem. E devemos sim pensar e nos perguntar por que muitas vezes nós não estamos sendo perseguidos. Será que estamos tão assemelhados ao mundo que não estamos incomodando, não estamos sendo um problema para o inferno? Precisamos pedir a Deus que nos ajude. Que o nosso testemunho seja verdadeiro. Que nós sejamos a luz que ilumina, que dissipa trevas. Que nós sejamos o sal que salga, que traz sabor, que traz prazer a Deus, ao coração do Senhor. Amém, amados? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, te damos graças. Ó Deus, te agradecemos por essa manhã, ó Deus, por essa palavra, por esse estudo tão importante, tão especial para nós. Que o Senhor nos ajude a vivermos e, ó Deus, e a experimentarmos a cada dia, Senhor, a sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Que nós possamos orar e sofrer junto com os nossos irmãos, intercedendo, como diz a palavra, chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Sejamos assim essa igreja verdadeira, unânime, ligada, interligada, Senhor, vivendo o verdadeiro amor de Cristo. Que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar a sermos de verdade essa igreja. Que o nosso testemunho seja autêntico, seja verdadeiro, Senhor. E quando formos injustiçados e perseguidos, Senhor, por causa do nosso testemunho, apenas pelo simples fato de sermos servos do Senhor, que o Senhor possa nos encher o coração de amor, que nós possamos amar essas pessoas, que nós possamos testemunhar com alegria, porque foi dessa forma que fomos alcançados. E não será diferente, ó Deus, pois assim eles também serão alcançados, por causa do amor do Senhor que está no nosso coração. Que a nossa vida seja expressão desse amor e que o nome do Senhor seja glorificado em cada um de nós. Assim oramos e te agradecemos, no nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amados. Deus abençoe a todos. Que Deus possa dar um restante de domingo abençoado para você e sua família. Que Deus possa renovar sua fé, sua esperança e seu amor. E vamos estar orando pela palavra logo mais. Vai ser transmitido pelo YouTube, amém? O nosso culto, né? À noite. Vamos estar compartilhando a palavra do Senhor. Por certo, Deus há de falar poderosamente aos nossos corações. Que Deus abençoe a todos.
em o nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Deus abençoe.